Boa noite, imensamente grato pela oportunidade de revê-los, ainda que virtualmente. Desejo que a paz de nosso amorável Jesus se faça presente em cada coração, dissipando trevas, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, confortando nossas dores. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema família e escolhi como ponto de reflexão a possibilidade concreta da família ser o cenário mais que perfeito para a evolução espiritual de cada um de nós. Por quê? A melhor explicação para esta escolha vem do benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Vida e Sexo, lá na página 19, quando ele nos explica dizendo: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E ele prossegue ainda: apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma. E aí Emmanuel finaliza afirmando: temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então, meu amigo, minha amiga, de imediato percebemos que existem três aspectos importantes nessa afirmação emanuelina. O primeiro aspecto está relacionado ao espaço de reencontro que a família representa, juntando no mesmo ninho afetos e desafetos, amigos e inimigos. Claro está que eles não se reencontram por acaso, mas por necessidade de evolução, através do perdão mútuo, das oportunidades de compreensão, da prática do bem, de proteção, de amparo e de muitas outras justificativas para esse reencontro. Observamos também um segundo aspecto, que diz respeito a ser a família a célula máter da sociedade. Espaço onde se organiza e se cresce na perspectiva coletiva. Então, esse pequeno mundo que é a família nos prepara para o mundo maior que é a sociedade. A família, então, é uma espécie de treinamento para que nós possamos viver em sociedade. Mas a família é, principalmente, uma escola onde a alma se aprimora. E o terceiro aspecto apontado por Emmanuel
diz respeito à família como uma organização de origem divina, considerando que todos são filhos do mesmo Pai, carregam em si a divindade, e assim sendo, e por essa razão, carregam tudo o que é necessário para a edificação de um mundo melhor. Então a família é uma soma de potencialidades da alma. Foi por essa razão que Paulo de Tarso afirmou em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Então a gente observa que Paulo foi enfático, inclusive duro, em relação à responsabilidade que cada um de nós tem para com a família. Portanto, cada um e todos têm importante missão no seio familiar, para consigo mesmo, para com os demais. E as palavras de Paulo têm como foco tanto a família consanguínea, como a família espiritual, constituída pelos laços da fraternidade. Contudo, independentemente de como o grupo familiar estiver organizado, ele deve ser considerado uma parte, uma célula da família universal ou humanidade. Com essa conceituação, os deveres e cuidados destinados à família consanguínea são tão importantes quanto aqueles vinculados à família universal, mantida à custa da união social. Como lembra o próprio Paulo de Tarso na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7, quando diz: porque nenhum de nós vive para si. Nós todos somos seres gregários, somos seres de compartilhamento. O nosso lado social é profundamente forte. Viver exclusivamente para si mesmo é uma demonstração de egoísmo. Daí porque o poetinha camarada, Vinícius de Moraes, já sentenciava, dizendo: é impossível ser feliz sozinho. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Afirmação esta que é de Emmanuel, que está lá na obra mediúnica Fonte Viva, página 375. Mas não podemos imaginar a família como sendo um mar sereno, sem ondas ou tempestades. Isso até poderia ser desejável, mas é fato que muitas vezes o mar familiar fica encapelado e ondas tenebrosas parecem querer afogar todos os seus membros. Mas é fato também que a família contemporânea vive sobre injunções difíceis que ameaçam a paz familiar. Por essa razão, Emmanuel, lá no capítulo 19 da obra intitulada Paz, começa dizendo: se te encontras entre aqueles companheiros aflitos do reino doméstico, sob agitação quase constante, na expectativa de receber mais dilatadamente o carinho e a assistência dos entes queridos, considera
que na atualidade do mundo físico não é muito fácil manter essa modalidade de cobertura afetuosa por parte daqueles que te usufruem a convivência. Então esse preâmbulo do capítulo 19 é fantástico. Abrange a nossa realidade. Ele pode ser até ameaçador, mas enquanto diagnóstico ele é perfeito. Em todas as famílias sempre existe uma espécie de aflição em pelo menos um de seus membros, por não se achar merecedor do afeto dos demais. É fato também que a correria desse dia a dia contemporâneo muitas vezes nos faz esquecer dos compromissos e responsabilidades afetivas com os familiares. Pessoas que passam o dia fora de casa, no trabalho, muitas vezes chegam cansados, extenuados. O cansaço do corpo físico, o cansaço mental, o estresse do dia, muitas vezes rouba o tempo que deveria ser dedicado a um filho, a uma filha, a um pai ou uma mãe. Mas o próprio Emmanuel afirma que desde o último quartel do século XX, ou seja, a partir de 1975, o mundo, e por conseguinte a família, experimentou mudanças significativas no chamado modus operandi familiar. E ele aponta algumas causas responsáveis por essa modificação. Por exemplo, a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional, fora de casa. Lembremos que na metade do século passado, a mulher era dona do lar, era dona da casa. Ela não trabalhava fora. Ela passava 24 horas dentro de casa cuidando de todos os afazeres afetivos e não afetivos. O Emmanuel diz ainda, aponta como causa desse novo modus operandi familiar as desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar. E isso muito determinado pelo estresse, pelo cansaço, pela adoção de hábitos viciosos, principalmente o da bebida alcoólica, pela necessidade de ter cada vez mais, em detrimento de ser cada vez menos. Emmanuel diz ainda que os percalços do trânsito interferem nesse modus operandi, principalmente nas metrópoles, nas megalópolis. A intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir mais alto nível de cultura para a demanda compreensível nas provas de habilitação. Todos querem um pouco mais de conhecimento, de instrução, melhoria na formação profissional para galgarem postos de trabalho melhores, com melhores salários, melhores rendimentos. Os problemas de moradia estressam profundamente as pessoas, as famílias. O fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil. E eu acrescentaria também as redes sociais. As preocupações com o movimento que se convencionou chamar de mercado de consumo. É algo que tira a paz de muitas famílias. Quem tem filhos adolescentes, a necessidade de se manter na moda, de fazer parte do grupo, o celular da moda, a roupa da moda, o corte de cabelo da moda, o tablet da moda.
Isso tudo vem lá do mercado de consumo, que muitas vezes coloca as famílias em situações de dificuldade. Esses fatores são ditos principais, mas que estão ao lado de outros ditos acessórios e que acabam formando um caldo de cultura onde vicejam os problemas de relacionamento familiar, fazendo eclodir explosões de violência. Isso é um fato inquestionável. Bem sabemos que quanto mais avançamos no conhecimento, mais difíceis vão ficando as provas. A doutrina dos espíritos nos ensina isso com uma clareza meridiana. A gente pode perceber que as provas que se faz no ensino médio já não são tão fáceis quanto as da educação infantil. Embora a criança lá na educação infantil talvez tivesse o mesmo nível de dificuldade que tem o jovem hoje no ensino médio. Mas esse percurso da educação infantil ao ensino médio, a gente chama de evolução. E à medida que vai evoluindo, as provas vão ficando mais difíceis na instrução formal. A mesma coisa na existência humana. A dureza a ser enfrentada por cada um de nós faz parte desse script evolucionista, sem o qual estagnamos. Sem essa dureza, nós ficamos parados, marcando passo. O famoso Charlie Chaplin já dizia: tudo depende só de mim. E Emmanuel chama a nossa atenção para o fato de que o progresso individual deve ser feito à custa de cada um isoladamente. E ele dá um aconselhamento. Ele diz: quanto possível, asserena-te e aprende a solucionar as próprias necessidades pessoais sem o concurso de outros. E isso é algo que a gente vê muito na família, principalmente com crianças e adolescentes, quiçá até com adultos jovens, em que os filhos transferem para os pais os seus problemas e querem deles a solução. Muitas vezes porque foram mal acostumados. Os pais sempre se anteciparam em resolver tudo. E quando chega a hora da solução, já numa idade maior, eles ficam no comodismo de dizer: resolve para mim, por favor. Mesmo que vivamos em sociedade, e a família é uma sociedade, mesmo que vivamos de forma grupal, as individualidades precisam ser preservadas, principalmente no campo da construção da autonomia. Incorrem em grave erro os pais que estão sempre tentando resolver os problemas dos filhos. Porque eu pergunto, onde fica a autonomia deles? E as chances de criar soluções personalizadas para os problemas deles? Invariavelmente, a solução que um pai ou a mãe oferecem ao filho é sempre rechaçada. Ele não quer pensar na solução, pede auxílio, mas quando recebe diz: não, desse jeito eu não quero, desse jeito não vai dar. Por isso que Emmanuel alerta dizendo: isso não quer dizer que se vive no mundo de hoje no regime egoístico do cada qual para si. Ele está exatamente dizendo que o fato de nós preservarmos a autonomia do filho, da filha, ajudarmos a construção dessa autonomia, não significa dizer que nós estamos sendo egoístas e queremos que eles também sejam egoístas. Claro que não. Outro aspecto singular em família
refere-se ao respeito para com os limites do outro. Isso é algo muito difícil. Muitas vezes os pais, os avós, são muito bisbilhoteiros da vida do filho ou do neto. Invadem os espaços, não apenas o espaço físico. Por exemplo, seu filho está no quarto, estudando, ouvindo música, vendo televisão. Você, para entrar no quarto antes, bate na porta. Diz com licença. Muitas vezes os adultos acham que, por serem adultos, podem ir entrando a qualquer jeito. Como é que eles vão aprender a ter este comportamento se eles nunca viram uma demonstração? Pelo fato de haver intimidade entre as pessoas no clã familiar, muitos ignoram que os limites impostos pela individualidade de cada ser não podem ser transpostos. Especialmente quando isso acontece por um ato de força. É comum os pais invadirem os limites dos filhos sob a alegação de que são pais. Sou seu pai, sou sua mãe. São mais velhos. Eu entendo da vida, eu já passei por isso. Muitos pais alegam, eu tenho mais experiência. Especialmente naqueles momentos que o filho ou a filha está passando por uma dificuldade. No capítulo 44 da obra Alma e Coração, capítulo esse intitulado Família, em Família, Emmanuel diz assim: quando observares a dificuldade moral de alguém, não te detenhas na superfície das coisas. Aprofunda-te no exame das causas, para que a injustiça não te enodoe o coração. Muitas vezes os filhos estão, por exemplo, em conflitos afetivos. E as soluções que muitas vezes os pais querem oferecer são absolutamente draconianas. Os pais nem procuram saber o que o Emmanuel chama de dificuldade moral. Porque nos conflitos afetivos, os valores estão em jogo. Mas muitas vezes os pais ficam, como diz Emmanuel, na superfície das coisas. Não conhecem em profundidade o que significa aquele relacionamento afetivo para o seu filho, para a sua filha. E aí comete um erro. Um erro de avaliação, um erro de aconselhamento. Por isso que Emmanuel diz que a gente precisa tomar cuidado para não colocar nódoa no coração com a injustiça praticada. Ele diz mais: raramente todo mal é aquele mal que se enxerga no lado visível das circunstâncias. Muitas vezes nós ficamos assim, obnubilados, enceguecidos. Ficamos exclusivamente na superfície. E não vemos a profundidade da circunstância. E aí ele diz: não opines sobre qualquer acontecimento infeliz sem apreciar todas as peças que o suscitaram. Ou seja, antes do aconselhamento, antes da bronca, da reclamação, da orientação, vamos ver o conjunto da obra. Vamos deixar que a criatura fale, que ela se expresse, sem juízo de valor. Porque é um quebra-cabeça que nós vamos ter que montar essas pedras para entender o que de fato está acontecendo.
E aí ele vai dar uns exemplos, Emmanuel, uns exemplos práticos interessantes. Ele diz como definir a posição da esposa, imaginada em desvalimento, sem considerar a conduta do esposo, chamado pelos princípios de causa e efeito a prestar-lhe assistência. Não nos esqueçamos que o cenário é de ajuste e reajuste. O cenário familiar tem esta finalidade. Ele diz ainda: como examinar um homem tombado em criminalidade passional sem analisar a mulher que o levou ao desvario? Vemos muito isso. De que modo interpretar os jovens transviados sem tocar nos adultos que os largaram à matroca, os deixaram de lado? E de que maneira observar a penúria dos mais velhos sem anotar o abandono a que foram votados pelos mais moços? Existia algo quando eu era criança, e já faz muito tempo, de que os meus pais permanentemente me colocavam em contato com os meus avós. Eu não conhecia os meus avós paternos porque morreram inclusive antes da minha mãe casar com meu pai. Então eu vivi com meus avós maternos. Mas era sagrado a visita dominical aos meus avós. Conversar com eles. Não era simplesmente entrar na casa, pedir a bênção e sair para brincar. Não. Meus pais pediam, especialmente minha mãe, que eu conversasse com meu avô, com a minha avó. Que eu entendesse que eles eram mais velhos, mas que precisavam de carinho, de atenção, que eles tinham muitas coisas para me contar, para me ensinar. E muitas vezes nós percebemos modernamente que avós são esquecidos, literalmente esquecidos. Pais idosos, muitas vezes esquecidos, quando não são colocados em um asilo. Dentro de uma família, por vezes, numerosa, com plenas condições financeiras, mas sem nenhuma paciência, sem nenhum carinho, sem nenhuma atenção. O Emmanuel diz ainda: como acusar unicamente os maus, sem perguntar aos bons o que fizeram por eles na esfera da convivência? Quantas vezes nós somos surpreendidos por situações inusitadas no seio de uma família, cujo fato causa uma profunda surpresa em nós, mas que já acontecia há muito tempo sem que ninguém se desse conta. E aí nós temos dois exemplos muito práticos: a questão do uso das drogas e a questão do suicídio. Quando o jovem se suicida, todos tomam um grande susto. E fica todo mundo a se perguntar por que isto aconteceu. Aconteceu porque ninguém prestou atenção naquele jovem. Fulano está usando cocaína, fulano está usando maconha. Há quanto tempo? Tem uns 3 anos. Nossa, e ninguém viu isso? Não, ninguém viu. De fato, ninguém viu porque ninguém prestou atenção. E Emmanuel diz ainda: e como condenar exclusivamente os pecadores, sem saber que orientação recolheram dos virtuosos com que eles comungam a vida cotidiana? Aí vem aí a pedagogia do exemplo. Se eu não der um bom exemplo ao meu filho, ao meu neto, se eu não for virtuoso e ele errar lá na frente, que autoridade moral eu terei para cobrar? Diz ainda o Emmanuel: serão justos ou insensíveis
Os espíritos nomeados por justo quando relegam seus irmãos aos enganos da injustiça, sem a mínima frase que lhes clareie o raciocínio? E serão corretos ou ingratos os espíritos supostos corretos quando deixam seus irmãos afundados no erro, sem o menor amparo que lhes refaça o equilíbrio? Ora, são duas perguntas duras que Emmanuel faz. E pede para que nós nos façamos essas perguntas. Muitas vezes por comodidade. E usando até uma desculpa emoldurada por um certo cinismo. Não, é porque eu não quero me envolver na vida dele. Mas por vezes é preciso se envolver. As dificuldades que muitas famílias têm, apesar de estarmos no século XXI, com a aceitação, a compreensão da homoafetividade de um filho e de uma filha, muitos expulsos de casa, outros espancados violentamente, sem que haja nenhuma manifestação de compreensão, atirando essas criaturas na dura vala da incompreensão e que podem, inclusive, caminhar por estradas sombrias, chegando até a dar cabo da própria vida através do suicídio. Estes exemplos que Emmanuel relatou falam por si só. Reflitamos nisso, porque somos todos filhos de Deus. E sempre que formos impelidos a observar o comportamento de alguém, especialmente dos familiares, tenhamos a misericórdia por inspiração e apoio, a fim de que não falhemos ao imperativo do amor para a glória do bem. Sejamos compreensivos, misericordiosos, amorosos, carinhosos, justos, éticos, dedicados. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.